Evidentemente, aqui eu vou abordar outro aspecto desse mesmo tema, né? Que é legado. Legado é aquilo que é transmitido de geração em geração. Evidentemente que eu quero abordar outro aspecto, mas eu preciso dizer isso, mencionar, né? Eu aprendi o temor a Deus com os meus pais. Eu também aprendi o valor do trabalho com os meus pais. Sou muito grato pelo tempo que eu vivi lá. Aprendi a lutar por aquilo que é certo. Enfim, tem um monte de legado aí que eu recebi dos meus pais, mas eu quero destacar aqui. Eu acho que para compor essa conversa, o legado que eu recebi na Igreja do Senhor. Um legado que eu vou dizer para vocês que eu não teria recebido se tivesse feito 5 faculdades. E aqui não há um desestímulo para ninguém estudar, mas eu quero abordar esse aspecto de um legado que acontece também no seio da Igreja de Jesus. Amém. Eu me converti aos 18 anos, eu estou fazendo um grande salto da minha história até aí, né? Mas eu já sabia a importância de ter lastro, de ter um caminho que alguém já tivesse passado, principalmente para quem é imaturo. Para quem é imaturo, às vezes tem muita força, muita energia, mas não sabe para onde vai. E conduzir e guiar essa energia pode fazer você avançar muito mais rápido. E eu também comecei a trabalhar com 14 com meu pai, na serralheria. Como foi bom. Perdi um pedaço do dedo trabalhando com ele. Que marca, né? Isso me deixou marcas no trabalho. Mas eu não quero focar nisso, mas assim, desde muito cedo eu sabia que para conquistar coisas você precisa trabalhar. Toda semeadura precisa de um cuidado para depois colher. Então eu aprendi isso vendo meu pai trabalhar bastante. Vou só destacar esse evento que eu me lembro com muita emoção desse momento, porque a gente trabalhava na serralheria e em algum momento meu pai foi fazer um trabalho e ele me deixou na oficina para terminar uma parte. Eu sempre fazia um trabalho mais simples, né? Porque havia uma responsabilidade, são máquinas que tem riscos, né? Existem riscos. Então eu ficava sempre com o trabalho que eu menos gostava, que era de limpar a oficina, que era de pegar as ferramentas, mas tinha que fazer, era o que eu fazia. Mas eu me lembro que uma vez meu pai saiu para trabalhar e ele não tinha como pagar o carreto. E ele teve que levar uma peça sozinho, era próximo, mas ele foi e ao atravessar um lugar ele caiu e quebrou a perna. E eu já trabalhava com ele fazendo um trabalho que eu não gostava há muito tempo, né? Que eu queria trabalhar com as máquinas e tudo, e nesse período ele tinha um serviço para entregar. E ele falou: filho, eu preciso que você termine. Meu pai não conseguia trabalhar. E eu trabalhei e era o responsável pela oficina, né? E graças a Deus consegui terminar o trabalho e, enfim, esse valor, esse legado de hombridade, de responsabilidade, né? Isso é transmitido. Meu pai me ensinou a ser responsável, né? E voltando para o que eu quero enfocar aqui, depois dos 18 anos, quando eu me converto, eu não vou conseguir mencionar todos, gente, mas como foi importante estar perto de homens que amavam Deus. Como foi importante aprender o valor da sujeição, que não há obra sozinho, que eu preciso sujeitar as minhas ideias, até a minha vontade de fazer a obra, a homens que poderiam me lapidar, me treinar para eu ser mais eficiente. Eu me lembro uma vez, logo que eu me converti, a gente ia muito para a rua pregar o evangelho. Era uma atividade que a gente fazia sempre. E uma vez, um dos irmãos que estavam conosco, ele disse: Jean, agora você fala. E eu estava ali começando, e ele me jogou nessa fogueira, e aí eu fui falar, e acho que eu falei uns 40 minutos do pecado do homem. Porque é o que eu estava aprendendo, eu falei de Adão, de Gênesis, e fiquei falando daquilo, e tudo. Eu acho que a pessoa já Primeira vez que você foi falar, você falou 40 minutos? Não foi a primeira vez, mas a primeira vez que eu fui exposto sozinho
a esse contexto. Na minha primeira vez eu falei dos 40 segundos. Eu estou exagerando, não lembro bem qual tempo foi, mas eu sei que eu falei... Para você foi uma eternidade. Para mim foi bastante. E eu achei que eu estava assim, cara, eu falei certinho todos os pontos do texto, explicando para a pessoa e tal. Mas ficou num tópico só. Aí, rapaz, chegou depois no fim, esse irmão chegou para mim e falou, Jean, você falou do pecado, cara, muito claramente. Ficou muito bem explicado. Mas, rapaz, a pessoa saiu só com a má notícia. E como para mim foi importante isso, eu falei, rapaz, é verdade. Eu fui aprendendo a observar a necessidade da pessoa, a observar que aquela pessoa também tem uma história e, por fim, sendo treinado, também andando com gente madura, estando com homens maduros. Eu quero destacar aqui para alguém que talvez não tenha tido a oportunidade de crescer numa família com pais, com um pai ou com uma mãe até, que lhe transmitisse esse legado. A gente sabe que existem famílias que os pais acabam até atrapalhando o desenvolvimento de jovens, até de crianças e tudo mais, mas eu ganhei muito mais do que 100 pais, e muito mais do que 100 tios, muito mais do que 100 casas. Eu pude ter uma pluralidade de gente entregando o legado que não era meu, só da minha família. Era um legado da família de Deus. Era o legado dos filhos de Deus. E esse serviço foi se desenvolvendo. Me casei, me mudei para São Paulo. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente que brinca, né? A gente mudou para São Paulo porque queria casar. É óbvio que eu queria casar, mas eu tinha a possibilidade de estar em Belo Horizonte, pelo meu trabalho, ou em São Paulo. Mas um homem que eu quero destacar aqui, que me serviu muito nessa jornada, foi o Hélio, meu sogro. Eu ganhei o Elião. O Elião me ensinou muitas coisas sobre ser um marido, ser um pai, ser paciente, ser atencioso, esperar, não agir intempestivamente. Gente, eu aprendi isso. Muitas vezes, eu vou contar pelo menos uma ou duas histórias aqui do Hélio, para até como forma de me alegrar por isso, né, por esse legado que eu recebi. Mas o Hélio, a gente brinca, toda vez que eu saio de carro com o Hélio, ele espera as pessoas atravessarem a rua. Ele não fura ninguém. Cara, é um cara paciente. E no serviço a Deus, no serviço ao Senhor, eu fui muito formado no meu serviço. O Hélio é um dos presbíteros em São Paulo, né? É pai da Lívia também, nós dois temos, as esposas têm o mesmo nome, e eu vi como o Hélio formou as filhas dele. A Lívia nunca teve dificuldade de receber, eles nunca tiveram dificuldade de receber a igreja na casa deles. Isso me chamou demais a atenção. E eles moravam até numa casa muito pequenininha, e às vezes ia uma galerona para lá. Então, isso é um legado. O Hélio e a Márcia deixaram um legado para as filhas, de amor no servir aos irmãos. Essa situação que eu vou contar do Hélio, outra situação que eu me lembro que uma vez a gente estava no carro junto, ele nem se lembrava dessa história, eu gosto de contar ela, e foi atravessar um rapaz que estava meio bêbado, assim, atravessou o carro, assim, e era de manhã, bem cedo. E eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei assim, poxa vida, nossa, 7 horas da manhã, camarada, você já tá assim, né? E o Elião falou assim, Senhor, tem misericórdia dele. Eu queria um buraco para enfiar a minha cabeça. Não foi nada forçado, mas que legado eu recebi. Ele me ensinou que ele não falou nada, ele nem se lembrava disso. Ele me ensinou que com um perdido, com um homem dilacerado pelo pecado, eu tenho que ter misericórdia. Eu não posso rir disso. Eu não aprendi isso, irmãos, com alguém que já não tivesse maturidade para me ensinar. É isso mesmo. E eu sempre gostei, e os churrascos que o Marcos, quando estava lá,
Eu caçava oportunidades para estar perto desses irmãos. Porque existe uma reserva de serviço a Deus que eu preciso aprender. Eu preciso estar apto para pegar esse bastão. Não importa o serviço que eu vou desenvolver para o Senhor. Eu não estou dizendo de ser presbítero, de ser pastor, de nada disso. Mas como eu posso servir a Deus de uma maneira mais eficiente, né? O Senhor dá dons, mas eu posso desenvolver o meu dom, né? Ou eu posso enterrá-lo, o meu talento. Então, assim, eu quero trazer essa perspectiva do serviço a Deus, que também há uma transmissão de um legado que se recebe e que você pode aprender, você que não tem pais convertidos, você que não tem uma família que consiga te transmitir esse legado, aprenda com homens santos, mulheres santas que estão perto de você e que podem te transmitir esse legado, né? É uma riqueza inestimável. Eu fui a Angola, pude servir os irmãos lá, voltei da Angola, eu trabalho em São Paulo, João Bium, o Hélio, outros irmãos que me foram de referência. Então, assim, eles construíram um caminho muito plano para que eu pudesse ser treinado, né? Então, basicamente, a gente pode depois entrar e lembrar de outros detalhes, mas nesse aspecto do serviço a Deus, até do serviço ministerial, eu preciso de legado, né? A gente vê como o povo de Deus recebia dos ancestrais, dos antepassados, esse legado transmitido. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não recebe o legado, a consequência posterior não é boa, não, né? Então, enfim, era um pouco disso.